Atualmente ele tem muitos nomes: Acólito da Toalha Gamer, Shinigami, Shini, Shinidão, o Homem Sem Medo, entre outros que você irá descobrir. Faz lives principalmente de Hearthstone, mas entre outros jogos gosta principalmente de jogos de terror. Hoje eu estou aqui com Shinigami Again. E aí, Juninho, beleza? Beleza, Tranquilo? seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nada, eu que agradeço o convite aí, fazer parte. Bom, começando aqui com a nossa pergunta de praxe do canal, né? Já que é um canal de Uhum. card game. Shine, qual o seu card game e como você entrou nesse universo de card game? Bom, atualmente, né, o card game que eu jogo é o Hearthstone, né? Única e exclusivamente, assim. Mas eu acredito que eu comecei como muita gente deve ter começado, né, que foi jogando o Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! A maioria começa com Yu-Gi-Oh! Eu olho pra direita ou pra esquerda, que eu não sei, que eu olho pra direita, mas aqui pra mim você tá na Não, pode esquerda. olhar pra câmera então, é melhor. Pode olhar pra Pode cá, olhar a pronto, câmera. beleza. Eu comecei no Yu-Gi-Oh, né, por causa do anime mesmo. Que aí começa aquela história, né? Criança, Uhum. vamos, os amigos do bairro, vamos jogando aqui e tal. Cria as próprias E cartinhas. exatamente, esse é o ponto. Eu morava no interior, né? E aí no interior demora um pouco mais para chegar as cartinhas e tudo mais, né? Então a gente fazia as nossas, imitava os decks, né? Do que a gente via na TV e tudo mais. Então esse aí foi o meu primeiro card game. Aí depois eu fui experimentando outras coisas, né? Aí experimentei um pouco de Magic, um pouco de Pokémon. No PC eu já experimentei também Lore, já experimentei o Gwent, né? Mas o que eu parei mesmo assim, fiquei para jogar mais tryhard foi o Hearthstone, né? Por quê? O que, que o Hearthstone tem assim pra você que os outros jogos de carta não tiveram? Cara, difícil, porque assim, para mim foi o que me pegou mais foi a questão competitiva, né? Tipo, eu vim de um jogo que é extremamente diferente, né? Que me jogou no Hearthstone, que foi o League of Legends, o LoL. Hum, Eu joguei LoL, tentei tryhardar por muito tempo, só que não funcionava, né? É um pouco pela habilidade, mas eu sentia também que era uma frustração do jogo em equipe. Aí eu falei, hum. bom, eu vou jogar um jogo que dependa só de mim. E aí eu vi a galera jogando Hearthstone, foi um tempo que o Hearthstone tava em alta, tava no buzinho, eu comecei a jogar. E aí, tipo assim, logo de cara eu vi que ele era tranquilo de entender o básico, assim, conforme eu fui jogando, eu fui vendo que tinha estratégias mais complexas, né? E aí foi onde ele me pegou, né? Tipo, a parte de você conseguir pensar um jogo de estratégia, mas que tinha um pouco, na época era pouco RNG, né? Hoje em dia tem Uhum. muito mais. Então você tinha um elemento assim de imprevisibilidade, né? Então era um jogo de estratégia, só que com um pouco mais de emoção do que, por exemplo, aquelas partidas de xadrez Sim. que é puramente, né? Que só se diverte mesmo quem tá jogando e não o Quem tá entorno. assistindo, sim. Exato. E então ele me pegou nesse ponto, né? E outro ponto também que era rápido, que é eu tava no momento mais pegado da faculdade, e aí eu queria alguma coisa que eu pudesse jogar algumas partidas ali mais rápido. E LOL, sei lá, às vezes você parava 2 horas para jogar, você tinha jogado duas partidas, uma partida longa e um tempo de fila, sabe? Uhum. Então no Hearthstone eu conseguia me divertir ali, jogar, sentir-me valorizado dentro do jogo. E com a quantidade maior em pouco tempo. Que bacana, você tava fazendo faculdade de quê? Eu estava fazendo faculdade de Sistemas e Mídias Digitais na época, com foco em desenvolvimento de jogos. Nossa, então você tá completamente inserido dentro da área de jogos, né? Sim, exatamente. Você Eu trabalha. comecei, Ah, sim, diga. eu comecei a streamar um pouco por causa disso, né? Tipo, eu sempre tive essa vontade assim de desenvolver jogos, desenvolvi algumas coisas na faculdade, mas nada muito sério. E aí eu tava meio estagnado nesse sentido, eu falei, vou fazer ali
umas lives jogando e tudo mais, porque eu queria estar envolvido com jogos, eu queria trabalhar com jogos. Então eu comecei ali para ver o que que era, acabei me divertindo, acabei gostando, acabei ficando. Você começou quando a streamar? Em outubro de 2019, eu acho. Se Ah, eu não me então engano, é um foi isso. pouco recente, né? É mais ou menos ali no tempo que você começou a fazer a faculdade ou já perto de terminar, no meio da faculdade? Eu já tava mais perto de terminar, já tava no finalzinho, na verdade. Eu tava entrando, não, já tinha terminado, eu acho, quando eu comecei. E eu tava terminando, eu tava entrando no mestrado, né? Eu tava fazendo o processo seletivo pro mestrado quando eu comecei. Então eu já tinha terminado, tava ali estudando para fazer uma prova que precisa para você entrar no mestrado. Eu faço mestrado em computação, né? Hoje também já tô perto de terminar e eu tava entrando nele, assim, tá fazendo um processo seletivo para entrar. E hoje você só trabalha com stream ou você tem outro trabalho? Além de fazer A- lives? Atualmente agora, neste mês, né? Eu tô só com stream. Porque eu era bolsista de mestrado, então, Uhum. tipo assim, eu não podia ter outras atribuições, né? Outros vínculos empregatícios. Então, até o mês passado eu era bolsista, e aí eu tinha a stream e a minha bolsa, né? Era o que eu fazia. Aí agora, como a bolsa acabou, eu tô só na stream. Vamos ver aí no que é que dá, né? E como foi pra você essa experiência de começar a fazer lives? Como que você se sentiu? Sofreu hater? É, quais foram as barreiras que você teve que enfrentar assim para fazer live? Já estando nesse meio da computação, né, que é a sua área de estudo, já é Uhum. mídias digitais. Para você eu acho que foi bem mais fácil, né? Então, foi natural pra mim, eu diria assim, que, como eu falei, tipo, eu vi a galera fazendo e tal, aí eu experimentei e gostei, né? Eu acho que a principal dificuldade, assim, nunca sofri hate ou nada do tipo, assim, até porque meu canal é pequenininho ainda e tudo mais, mas acho que foi motivação no começo mesmo, assim, porque quando a gente começa, você tá ligado, né, que você Uhum. streama também, tipo, tem dia que é tem muito tempo que é 5 pessoas, 10 pessoas, né? E aí por ali vai. E mas tipo assim, eu sempre gostei muito. Então isso me manteve lá, mesmo, sei lá, tendo 2, 3 pessoas vendo, eu tava lá. Porque eu ficava pensando assim, eu vou estar jogando de qualquer jeito, então se é pra estar jogando sozinho em casa ou jogando, trocando ideia com a galera, eu vou Melhor lá jogar trocar uma trocar ideia com a ideia. galera. Exatamente. Então, se tinha 2 pessoas trocando ideia comigo ali, pra mim já tava nice demais. Então, eu continuei fazendo até que foi dando uma melhorada. E essa questão dos jogos de terror? Você gosta de jogos de terror? Conta um pouco sobre isso e por quê? Cara, então, eu gosto de jogos de terror, eu gosto de jogos em geral, né? Então, tipo assim, eu sempre joguei de tudo. No LoL foi que eu comecei, tipo assim, a ficar mais monojogo, por assim dizer, né? Mas eu sempre fui um cara, tipo assim, jogo isso aqui durante, sei lá, 3, 4 dias, uma semana, zerei, bora pro próximo, bora pro próximo. E eu sempre gostei de terror, survival horror, né, Resident Evil, Silent Hill, desde pequeno, assim, desde criança eu já jogava com os meus amigos, então a gente se reunia pra jogar e ficava naquela história de passa o controle, né, tipo, vai até o próximo save e passa o controle pra jogar, né? Aí, só que na live foi sugestão da galera mesmo. Tipo assim, eu tava querendo testar outras coisas, né? Além do Hearthstone. Porque você joga Hearthstone também, você sabe. Tipo, o Hearthstone ele tem momentos de altas e momentos de baixas, né? Tipo, sai expansão, hype total, todo mundo jogando, testando deck, coisas novas e tudo mais. E tem aqueles momentos de fim de expansão que ainda não chegou coisa nova pra gente comentar, mas já tá ali o meta tem um tempo, os baralhos são os mesmos e tal. Vai dando aquela enjoadinha, às vezes não tem campeonato, porque quando tem campeonato eu que jogo mais competitivo até, né, me hypo mais. E aí a gente tava querendo jogar uma outra coisa, tipo, pra jogar mais pro fim da stream. Uhum. Daí acho que foi o Jake, ele deu a ideia, né, da gente jogar um... Eu não lembro agora se foi o Welcome to the Game o primeiro, ou se foi o Outlast. Que aí foram 2 sugestões, né? O Matheus pediu pra eu jogar Outlast e o Diego pediu pra eu jogar
o Welcome to the Game. Acho que o Outlast foi o primeiro. Mas enfim, não lembro. Eu sei que foi um desses dois. E aí a gente começou a jogar na live. E foi da hora, né? Tipo, a galera gostou, ficou. Porque eu não me assusto muito fácil, mas eles ficavam tentando me assustar com os comandos e tudo mais. E aí qualquer coisinha a mais, a galera já clipava aqui, tá com susto, não sei o quê. Aí foi onde surgiu essa história do Shinidão Homem Sem Medo. Que bacana, cara. E assim, jogos de terror, né? Os jogos que tem uma história, uma aventura, é muito mais legal de assistir do que uma partida competitiva de Hearthstone, né? Então, isso chama bastante a atenção do público. E além de jogos como Hearthstone, você tem algum hobby preferido? O que você faz além de jogar? Ou você só joga? Cara, meu hobby era jogar, né? Antes da live, meu hobby era jogar mesmo. Era o que eu mais fazia, assim, fora das minhas atribuições pra me divertir. Eu sempre fui o cara do jogo mesmo, tipo assim, asilado, como a gente diz aqui, né? Que é a pessoa que desprende muito tempo naquilo, né? Mas aí com as lives e tudo mais, o meu hobby hoje, eu assim diria, né? Que é pra mim fazer live e jogar ainda é um hobby, né? Mas se fosse pra botar alguma outra coisa assim, do qual eu não levo a sério, né? Que é só pra puramente entretenimento, acho que seria assistir séries e animes, essas coisas assim. E o que você anda assistindo no momento? Eu acho que nesse momento eu terminei tudo que eu tava assistindo, mas tem uns animes que eu acompanho semanalmente, né? Então, por exemplo, tem o Fumetsu no Anata, que a gente começou a assistir na live, tem o Boku no Hero, que é um dos mais conhecidos aí, que tá na temporada nova, eu tô acompanhando também. E aí tem alguns outros que agora me foge à mente, por exemplo, tem o Tokyo Revengers, e aí, enfim, tipo, tem uns 5 ou 6 animes que eu acompanho aí semanalmente o lançamento. E como que é isso de assistir anime na live? O pessoal sugere? Então, né, a gente começou vendo filmes mais antigos, assim, né, filmes que tem no YouTube, que foi sugestão da galera também. Vamos ver alguma coisa junto, não sei o que e tal. Na verdade, começou no Discord isso. No Um dia que a Discord? gente tava, off-stream no Discord, aí tava eu, mais uma galera que acompanha a live, né, e tudo mais. Uhum. A gente tava trocando ideia e tal, e chegou o Fled, que talvez você conheça, Sei, o sei. jogador, né, nosso GM aí. GM. Ele chegou e falou, vamos assistir um filme aqui no Discord, todo mundo junto? E aí a galera, bora. E aí, beleza, streamei a tela aqui, pau. Só aqui no Discord assisti, acho que a gente tava em 5 ou 6 no dia. E aí a gente deu essa ideia de ver na live, né? E aí a gente começou a ver junto, que é aquela história, né? De estar com a... Você pode ver o filme sozinho, mas você não vai estar com seus amigos Uhum. ali, conversando, trocando ideia. Então a gente bota o filme lá e a gente vai assistindo e comentando sobre o filme entre nós lá na live, ou então sobre o anime, que foi o que a gente começou a ver agora. Que da hora. Eu acho que eu cheguei a experimentar isso na live também. E questão de direitos autorais, como que funciona? Tem alguma coisa a ver? O Então, né? site roxo impede? Tem que excluir o É, VOD? Quais são as então, implicações? a parada é o seguinte, né? Tem. Como é que funciona, né? Coisas mais antigas, overall, o que tem no YouTube você pode ver, certo? Em questões de copyright. Ou podia, né? Que tá começando a dar problema também, e aí até por isso eu dei uma parada mais. Hum, Porque parece que eles começaram a pegar coisas tipo Pesadelo na Cozinha, Masterchef, essas coisas que a galera gosta de ver também, né? Mas overall o que funciona, o aconselhamento da Twitch tem empresas que dão problema, tem empresas que não dão. Por exemplo, você vê coisas na Globo, da Globo, com certeza vai dar problema, entendeu? Globo, Disney, essas coisas. Só que tem outras que não. Por exemplo, Netflix, a gente já viu bastante, até agora não deu problema. E funciona muito no sistema de denúncia, né? Tipo, alguém tem que ir lá e uhum. denunciar, daí eles vão lá e vê. Se não tiver denúncia, tá tudo certo, teoricamente, né? Mas não recomendo, se você tem. E da Amazon? Da Amazon dá pra ver de boa? Da Amazon até dá pra ver de boa, mas o recomendável é utilizar aquele, como é que chama? Wattpad, se eu não me engano, né?
Que... Mas aí é restritivo para quem tem o Amazon Prime, né? Que é um modelo específico que você utiliza, que é até mais legal, eu diria, se fosse acessível a todo mundo, né? Mas é uma pena que é só para quem tem Prime, que aí cada um pode... Você diz o que você vai streamar ali no Watchpad, né? Por exemplo, sei lá, eu vou streamar The Boys. E aí cada um regula o The Boys como quer. Uns gostam legendado, outros dublado, enfim, aí O ajeita como viewer, quer. ele tem que ter o Prime, né? Pra poder assistir com Sim, o você, é viewer isso. tem que ter o Prime para fazer esse lance da Watchpad. Entendi. Bacana. E isso é um app ou é uma extensão, um plugin da própria Amazon? Não, é uma coisa dentro da Twitch mesmo. É Ah, só você marcar lá e dar o Watchpad e aí ele já começa, diz o que é que vai ter e tudo mais. nossa, que legal. Você tem personagens favoritos dentro e fora do universo do Hearthstone? Ou do universo de jogos de terror? Personagens favoritos, eu acho que dentro da Hearthstone, não. Porque, tipo assim, eu comecei a jogar Hearthstone, né? Tipo, eu não jogava o WoW. Uhum. Então, o Hearthstone, ele bebe muito, ele vem do WoW, né? Então, a lore maçante mesmo, assim, massiva, vem do WoW. Então, como eu vim direto pro Hearthstone, eu não conheço muito a história e tudo mais. Se fosse pra dizer um personagem favorito, seria a Jaina. Mas aí, conforme eu fui vendo algumas coisas mais de WoW por sugestão da galera, até cheguei a jogar um tempo, eu vi que ela não é tão legal assim. Então aí cai um pouco no conceito. Né? Mas aí dentro do Hearthstone acho que seria a Jaina, porque foi o primeiro deck que eu montei bonitinho, lá foi o Freeze Mage, então eu tenho um apegozinho assim do coração com o Mage. E nos jogos de terror, eu acho que meu personagem favorito é o Leon, do Resident Evil. E a Jill, são os dois. Porque acho que foi o jogo que eu mais, dentro do Survival Horror, assim, foi a série que eu mais joguei, foi Resident Evil 3 e o 2, eu rezerei várias vezes, né? Os clássicos lá do PlayStation 1. E agora eu tô até fazendo maratona Resident Evil na live, rezerando tudo nas versões remasters, né? Que da hora. E esses dois são meus favoritos. A Jill, por ter sido o primeiro Resident Evil que eu joguei, ela era a protagonista, né? E o Leo, eu não sei, eu só gostei dele assim, entendeu? Bateu o santo. Tem algum que você se Mas, né? identifica? Fala assim, se eu pudesse ser um personagem de games, eu queria ser esse aqui. Se eu pudesse ser, eu acho que não. Porque, tipo assim, eu sou. Sabe a cabeça do cara da computação? Ah, Então, tipo assim, sempre que eu penso no lado fantástico da coisa, eu penso no drawback também, né? Então, por exemplo, sei lá, fazendo um paralelo nos animes, né? Eu queria ter os poderes do Goku, mas aí se eu tivesse os poderes do Goku, também ia ter os caras me atacando ali, ia ter o ah, Saiyajin, ia ter o Majin Buu, né, destruindo os planetas e tudo mais. Então, deixa como tá mesmo. Mas acho que personagem assim que eu queria ser, acho que não tem nenhum. eu nem preciso falar que você é fã de The Walking Dead também? Nossa, o The Walking Dead, eu dropei, na verdade. Tipo, eu já fui Sério? muito fã, já fui muito fã, mas aí pode dar spoiler? Pode, mano. Já saiu tudo, Ah, tá tudo. Quem então, assistiu, assistiu. eu parei de ver um pouco depois da série da temporada do cara do taco, esqueci o nome dele Niga? agora. Do Negan, isso, pronto. Eu parei um pouco depois, tipo, uns episódios depois, porque pra mim ficou muito enrolado, muito arrastado, né? A galera diz que no quadrinho é muito melhor, que é muito mais rápido, só que ainda não parei pra ver. Porque, tipo, era um hábito que eu tinha de ler quadrinhos, ler mangá e tudo mais, que eu meio que perdi depois que eu comecei a live. Uhum. Que é aquele negócio, você estica muito tempo, dorme tarde, acorda tarde, aí quando você acorda você tem outras coisas pra fazer, acaba que não dá muito tempo. Então, acabei dropando depois disso aí, nessa temporada. Logo depois, acho que ele foi a quinta, sexta, eu acho, a dele, né? Aham. Então eu já parei na seguinte. E fora do universo de games, assim, você tem algum personagem favorito?
de algum outro universo? Marvel, DC, algum universo geek? Ou filmes? Deadpool. Deadpool? Deadpool, dos quadrinhos é o Deadpool. Por Tipo, quê? desse universo de heróis, anti-heróis. Cara, porque foi. Ele foi um bagulho totalmente diferente, assim, das outras coisas que eu tinha visto, né? Antes ou depois do filme? Antes. Eu conheci o personagem Deadpool num jogo da Marvel, que eu acho que. Eu não lembro o nome agora, mas acho que era Ultimate Marvel Heroes, alguma coisa assim. Que era um que você controlava 4 personagens. Não sei se você chegou a ver. Você controlava 4 personagens e você ia variando entre eles, né? E aí você podia jogar co-op e tudo mais, fui jogando meu amigo, e aí apareceu o Deadpool, né? E aí depois desse game eu me interessei em ver as coisas dele. E aí eu fui ver a série de quadrinhos, né? E a história do Deadpool, primeiro, eu gosto muito de comédia, então ele é um personagem Sim. cômico, mas eu também gosto muito da parte séria, e ele é um personagem que junta os dois, né? E eu achei muito da hora porque ele é um personagem muito real, né? Tirando a parte fantástica, assim. Uhum. Tipo, como ele mesmo diz, ele se não fosse a super regeneração, ele era um câncer ambulante, né? Então, tipo, ele é, ele é aquele cara que tá lutando ali contra os problemas, né? Mas não deixa de ter o bom humor e não deixa de ser um anti-herói muito foda por causa disso, né? E eu sempre odiei também personagens tipo o Superman, que é o cara muito bonzinho, o cara muito forte, aquele cara que não existe, né? Tipo, o cara que é 100% bom o tempo inteiro. E aí eu gostei muito dessa história dele ter as nuances dele, né? Que em algum momento ele age mais como um herói, em outros momentos ele age mais como um vilão. Que é aquela história do anti-herói, né? Que Sim. ele tem seus altos e baixos. Então, se eu odeio o Superman, eu odeio também o Capitão América, provavelmente. Porque Com o certeza, Capitão América 100%. é mais bonzinho do que o Superman, eu acho. Com certeza. Quando teve Guerra Civil, eu tava torcendo muito pro Iron Man matar ele, mas não rolou, então. Não rolou, infelizmente. Bacana. Voltando aqui para a pauta de games e Hearthstone, você tem pegado lenda todo mês no Hearthstone? Sim, eu sempre peguei lenda. Acho que eu nunca. Depois que eu peguei a primeira vez, acho que não teve nenhum mês que eu deixei de pegar. Mesmo quando eu jogava mais casualmente, né? Eu acho que a única vez que eu andei perto de ficar sem pegar lenda foi uma vez que eu peguei no último dia que já tava morando aqui. E aí eu ia de viagem pro interior que ia começar as férias. Uhum. E daí eu peguei no último dia, faltando, tipo assim, 15 minutos pra hora da minha passagem, entendeu? E aí eu tive que guardar tudo, eu quase perdi o ônibus desse dia. O papo de, tipo assim, eu chegar na rodoviária, o ônibus já tá saindo, e eu dar com a mão assim, e os caras voltar puto, porque eu tinha chegado Caramba, com o pra celular entrar. na mão lá terminando a partida. Não, eu terminei no notebook, Ah, porque terminou no na época meu notebook. celular nem rodava. Eu terminei no Nossa. notebook, aí fui voadão pra rodoviária, e por isso que eu quase perdi. Mas sim, depois que eu peguei a primeira vez, é o que eu digo bastante na live, tipo, muito do lenda é psicológico, né? Tipo, se o cara chega no D5, D1 e ele volta tudo ou Pro não consegue D5. bater o link, o D5 é o famoso, né? É, O famoso porteiro do diamante, que a gente brinca. Se o cara chega ali, ele sabe os fundamentos básicos do jogo, que é tudo que você precisa para pegar lenda. É um deck tier 1 e os fundamentos básicos e jogar com paciência. Geralmente a galera chega lá e diz: Ah, tô preso no Diamante 3 aqui. Qual é a dica que você pode me dar? Eu digo, cara, pensa a tua jogada, pensa o que o cara pode responder, joga com calma. Se você tiltar, para, depois você volta. Porque muito é do psicológico, tipo assim, o nervosismo de nunca ter pegado, aquela ansiedade e tudo mais. Então, geralmente, depois que você pega a primeira vez, você sempre vai pegando. que dica mais você daria para quem quer pegar a lenda? Que além dessa questão do psicológico, qual outro fundamento assim que você acha principal? Você falou do deck É, tier também, que tem que ter um deck tier. O sim. psicológico afeta muito. O que mais?
O deck tier acho que é muito importante, é uma coisa que a galera, principalmente quem tá começando, negligencia, né? Porque, tipo assim, ver um jogador mais experiente pegando lenda com o deck tier 3, né? Por exemplo, sei lá. Vamos dar um exemplo. Murloc Shaman não tá no método padrão, né? Aí ele vê um, um jogador, tipo, sei lá, Um ele vê o pro player. Reis. Isso, ele vê o Reis pegando lenda top 10 de Murloc Shaman. Todo respeito, você começou agora no jogo, você não é o Reis, entendeu? Então é tipo assim, é um baralho que vai funcionar na mão dele, na mão de uns poucos. Então se você tá começando agora, você é que nem no FPS, o cara que tá começando, ele não entra atirando de sniper se ele nunca jogou outro FPS, né? Ele De entra pistola. bazuca, De pistola de de 12. granadeira, 12, entendeu? Que são coisas que não requerem tanto da mira. Então você tem que ir nisso, você vai no deck tier 1, para garantir que você tem uma arma poderosa e eficiente ali na sua mão. E você tem que entender os conceitos básicos do jogo, né? Tipo tempo, valor, fazer quando é que você tem que fazer troca, quando é que você não tem. Quem é você dentro da partida? Você é o controle, você é agressivo, entendeu? Ele tem que entender todas essas coisas. E uma outra coisa muito importante que eu acho que a galera esquece também é entender o próprio deck. A galera pega muito o deck da net, né? Falar, peguei esse deck aqui, tá bom, o cara pegou. Vi dois caras que pegaram lenda aqui e tal, vou jogar com ele. Mas não entende como é que funciona muitas vezes o deck, né? Tipo, não entende quais são as cartas que você tem que segurar na mão quando elas vêm, quais são as que você tem que trocar. Dependendo da match, isso pode mudar e a galera muitas vezes equipa sempre as mesmas coisas e acaba perdendo por causa disso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Control Lock contra Priest. Uma carta que você não equipa nunca de Control Lock é Jarax, certo? Porque é uma carta custo 9, é muito cara. Vai demorar. Mas contra o Priest é o que você tem que segurar. Você tem que segurar o Jarax, você tem que segurar o Tickets, que são cartas pesadas, né? Mas que vão te garantir a vitória contra o Priest, porque Sim. ele é um controlão. Então, você vai ter o tempo de jogar essas cartas. Então, pode segurar sem medo de ser feliz, né? E, tipo, eu vejo muito que a galera não entende isso. E é uma parte importante de você aumentar suas vitórias, né? Entender como é que seu deck funciona. Tem gente, por exemplo, que joga com o mesmo deck até hoje, vai mudando, né? Entra meta, sai meta, e o cara só refina as cartas e ele joga porque ele entende o 100% daquele deck, né? E é isso. Então Sim. acho que essas seriam as principais pontos aí pra você pegar a lenda. Tivemos uma aula agora de como pegar lenda aí com Shine. Pra você que manja bem de Hearthstone, né? Fala pra mim um grande erro e um grande acerto desse card game ou dos card games no geral. Por que o Hearthstone tem mais sucesso do que os outros card games? E o que poderia melhorar assim no Hearthstone também, na sua opinião? Vamos lá. O meu TCC foi sobre jogos de cartas colecionáveis, né? Sério, cara? Então, assim, e eu bati muito no Hearthstone e tudo mais. Eu até fiz um vídeo logo quando eu tava começando a fazer, falando, pensando algumas coisas, né? Porque um TCC é um negócio de 50 páginas. Eu quero Então, ler esse TCC, velho. ó, se tiver paciência, Pode mandar pra mim depois o PDF. na hora. E aí, tipo, eu acho que o principal acerto do Hearthstone tem duas coisas. Primeiro é visual, que de longe o visual do Hearthstone é um dos mais atrativos assim de todos, né? Tanto em termos de animações, qualidade das cartas, qualidade das artes, enfim, todo o universo é bem construídozinho, até porque eles já apostaram um pouco do WoW, né? Uhum. E é uma coisa que é muito atrativo pro casual, né? É a primeira coisa que bate, que chama a atenção, né? Se não for um amigo te indicando, a primeira coisa que você vai ver é o visual do jogo ali, o que tá acontecendo. E a segunda coisa foi uma coisa que uma vez eu entrevistei pro meu TCC o Léo Mané e ele falou sobre isso, né? E eu não tinha notado até ele falar, que é o competitivo do Hearthstone, ele é muito próximo do casual, né? Do jogador que tá ali só se divertindo. No sentido de... Hoje é um pouco mais distante, mas aí tipo, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas no sentido de o cara viu um deck X no campeonato, ele pode copiar simplesmente e jogar na ladder dele ali,
que vai estar tudo certo, entendeu? Que é uma coisa que, por exemplo, não rola no Magic da vida, porque no Magic tem toda uma questão de side deck, as cartas são muito caras, e etc, etc. Então, para mim, esses são os 2 acertos do Hearthstone. E tem uma menção honrosa aqui para um terceiro acerto, que seria o RNG. Apesar de muita gente odiar, é uma coisa que atrai muito público, porque dá sempre aquele gostinho do plot twist, né? Da reviravolta. Sim. Tipo, parece que a match nunca tá decidida, né? Até rolar você puxar um negócio que vai acabar com o cara. Exatamente. A gente brincava muito antigamente que era o Yogi, né? Porque o Yogi antigo, ele era só a opção da box desse Yogi novo, né? Não sei se você chegou a jogar nessa época. Sim. Mas era tipo assim, quanto mais spell você tacava, mais spell aleatório ele ia tacar no final. Então a gente já teve final de campeonato sendo decidido em 3, 4 Yogi que os caras tacaram no outro lá e no final quem teve o melhor Yogi ganhou. Mas eu botei como uma menção honrosa porque eu acho que eu ia pontuar isso como um dos defeitos do Hearthstone também, né? Tipo, eu acho que eles erraram um pouco a mão ao longo do tempo e por isso também o jogo deu umas barrigadas muito grandes, tá se recuperando agora, eu acho que a gente tá num bom momento do Hearthstone. Mas muita gente dropou do Hearthstone por conta do RNG que foi se tornando meio abusivo ao longo do tempo. O RNG é bom naquela medidazinha onde ele não despreza a habilidade do player. Sim. Do player. E ele, em alguns metas, ele se tornou isso, né? Parecia que você tava jogando um flip coin que em algum momento ia rolar um RNG absurdo e você ia desandar por conta do RNG. E uma outra coisa também que eu acho que o Hearthstone erra muito, e isso aí é uma parada frequente, que acontece vez ou outra, que é na polaridade do meta. A polaridade do meta seria, tipo, o Jokenpô não saudável, por assim dizer, né? Porque, tipo, em card game você tem que ter o Jokenpô, né? O que é o Jokenpô? Tipo, controle ganha do agro, o agro ganha do mid-range, o agro ganha do combo, o combo ganha do controle, e por aí vai, certo? Sim. Então, tipo assim, você tem opções que uma ganha da outra. Mas essas opções contrárias, por exemplo, o combo ele tem que ter uma chance mínima de ganhar do agro, certo? Para não polarizar o meta, que esse foi o ponto também que fez muita gente sair durante um tempo do Hearthstone. A gente já teve metas muito polarizadas, que é o quê? Aquela match que você deu o kill lá na sua partida, vou me divertir aqui, beleza. Aí você caiu numa match impossível de ganhar. Você caiu de Priest contra Control Lock de novo, usando a mesma coisa. Você sabe que o cara vai dar ingressos em determinado momento e você vai perder. A sua chance de ganhar aquilo ali é, sei lá, 5%, 10%, e a outra 90% do cara. Ou então, tipo, até cada Demon Hunter contra Priest. Você vai jogar ali, tipo, a partida, sabendo que se você tomar uma ilúcia, você perdeu, entendeu? Então, essa polarização, tipo, essas partidas que são muito para um lado só, né, o one-sided, quando a gente chama, elas são muito tóxicas e muito danosas ao jogo, e vez ou outra isso acontece muito no Hearthstone. Tipo, tem então as partidas que é muito de um lado pro outro, assim. Então acho que esses seriam aí os pontos negativos e positivos do card game aí que a gente gosta. Show. E tanto que agora no Forjados dos Sertões, né, eles deram uma reduzida nas cartas de RNG. E a gente tem decks aí que praticamente não tem RNG nenhum, que é o Face Hunter. Praticamente não tem RNG nenhum, você não descobre nada, né? E eles nerfaram também o baralho de Insânias, tava batendo Sim. em todo mundo. A carta que ninguém deu nada, né? Uhum. E você acha que os nerfs em excesso também impactam nessa desistência do jogador? Porque assim, mesmo que tenha essa polarização do meta, às vezes o cara que tá ganhando, ele não tá nem aí, ele quer continuar ganhando. Aí vai e nerfa a carta. Você acha que isso também não dá faz o pessoal dropar? Acho que não, eu vejo muito de uma maneira positiva essa tentativa da Blizzard de tá sempre balanceando o jogo, né? Porque quem é mais das antigas sabe que, tipo, aquilo que a gente conversou no começo, né? O Hearthstone ele tem seus momentos de barrigada. E
antigamente, uns anos atrás, isso era muito pior, mas muito pior, porque a gente tinha uma expansão a cada 3, 4 meses, e era isso. Cartas não eram nerfadas, ajustes não eram feitos. Então você imagina, ela lançada uma expansão nova, dava ali 15 dias, no máximo um mês, a galera descobriu o meta, e era aquele meta ali durante 4 meses. E é isso, tá aí, pra você. Você vai ter que jogar com esses baralhos aí, entendeu? Durante 4 meses. Então, fazia muita galera sair. E aí, essa tentativa que eles começaram a fazer, acho que principalmente no último ano, de atualizar com mais frequência, né? Seja com conteúdo, seja com balanceamento, eu vejo muito positivo. Porque, por exemplo, o Mage das Insânias que você estava falando, era um baralho que estava totalmente errado, entendeu? Ele estava errado, ponto. Não tinha como aquele baralho continuar existindo da maneira como ele tá. Tipo, ele ainda existe hoje, né? Ainda é um bom baralho, mas é muito menos abusivo do que era naquela época. Então, tipo assim, se eles não tivessem nerfado aquilo, o meta ia ser mages e counters de mage, entendeu? Até hoje. Então é bom eles mexerem, porque aí beleza, aí surgiu o Rush Warrior, surgiu o Mid Pala, surgem outros baralhos aí pra gente poder testar, pra gente poder brincar. Inclusive, eu espero que já venha outro aí em breve, porque eu tô achando o meta muito chato. Vai sair o mini conjunto em maio, né? Eu acho que é em maio, vem no um final mini de maio. conjunto, exato, mas então o mini conjunto já vai dar um novo gás, já são novas cartas que entram, outros baralhos que surgem. Então acho isso bem positivo. E inclusive é um outro ponto aí positivo para um outro ponto plus aí para a Blizzard, que é a questão dos mini conjuntos, né? Que tipo, eles podem corrigir, lançar novas coisas no meio, porque era um problema que a gente tinha muito no Hearthstone antigamente, que era entrava expansão, saía expansão, os mesmos decks estavam rodando. Porque você pegava os decks antigos, botava umas cartas novas para dar uma melhorada e ele continuava o melhor de todos, né? Então, tipo, com mais cartas, mais balanceamentos, mais os mini conjuntos que geralmente trazem mecânicas diferentes, você dá para ter essa rotação de decks melhores, né? Eu sei que a galera que é mais free to play, mais casual, assim, talvez não curta tanto, né? Porque às vezes o cara monta ali o deckzinho dele sofrido, aí vai lá entrar alguma coisa, o deck já não funciona mais, já tem que mudar. Mas como hoje em dia tá muito mais fácil você conseguir recurso e tudo mais, o passe, a gente brinca que é uma mãe, né? O passe você ganha muita coisa nele. Então, como tipo, tá muito mais fácil conseguir recurso, eu vejo muito positivamente essas mudanças o tempo inteiro, né? Pra você então tá no melhor momento para se jogar Hearthstone, né? Porque a gente tem o essencial, que praticamente é um conjunto inteiro de graça, né? Tem um mini conjunto. E agora, nessa semana, vão lançar aí também o baralho pronto, né? Eles pegaram 10 top tiers de cada classe e os jogadores vão poder comprar na loja da Blizzard um baralho pronto, né? Isso faz com que novos jogadores entrem também no Hearthstone, né? De cabeça, né? Já no metagame. Você já participa... eu sei que você já ficou um off pra conseguir uma vaga no quali. Algumas vezes. Algumas vezes? Como que é isso de jogar o Hearthstone competitivo tryhard? Cara, é uma mistura de sentimentos, eu diria. Como jogar qualquer coisa competitiva, né? Tem dia que você tá querendo desinstalar, que você tá desolado, você nunca mais quer ver o Hearthstone na sua vida. E tem dia que você tá dando pulo de alegria, né? Que tipo, você ganhou alguma coisa e tudo mais. E você tá louco. Então, eu comecei a competir muito, muito tempo atrás, mas nada muito sério. Nos campeonatos chamados Copa América, né? Que hoje seria o que a gente chama de Master Tour, mais ou menos, só que a Master Tour ela é um pouco mais ampla, eu diria, se eu não me engano, assim, não confundindo os formatos. E num outro chamado Promo Arena, que também não existe mais, né? Eu cheguei a pegar um top 4 lá em uma das qualificatórias, só jogando mais casual, assim. E aí foi a primeira vez que eu falei assim, dá pra jogar, né? Tipo, a Copa América eu fiquei a 1 do top 8, que seria o streamado, mas perdi pro campeão, então tá tudo certo. Tá tudo certo.
E aí, tipo, eu parei de competir e logo em sequência também eu parei de jogar pelas razões todas que a gente conversou agora há pouco. E aí depois que eu voltei a jogar Hearthstone, que aí foi onde eu comecei a streamar também, eu voltei a competir por causa do time da Reboot, que hoje acho que não tem mais line-up de Hearthstone, mas eles estavam criando na época, eles me chamaram, a Krika me chamou, né, que estava como manager do time. Ela chamou eu, o Vitório Radke, o Leandro Leal e a Anda Ferri, né? Talvez você conheça algum dos nomes aí, que é a galera que tá dentro do competitivo. O Leandro, por exemplo, sempre classifica. Na época o Vitório estava classificado também. E a Nanda tá no mesmo barco que eu. Ela sempre bate na trave, coitada. Tipo, ela tá merecendo há muito tempo, mas não conseguiu ainda. E aí, falando sobre essas batidas na trave aí, né, em específico, foi nas qualificatórias para a Master Tour, que eu diria que é o campeonato mais importante hoje para quem tá querendo sair do amador pro profissional, né? No Hearthstone, que são qualificatórias que rolam todo final de semana, é a própria Blizzard que organiza, né? E tem várias qualificatórias dessas ao longo do final de semana, se eu não me engano são tipo 24 ou 26 por final de semana, que são campeonatinhos MD3, né, num formato Conquest, que tipo, quem ganhou troca de deck, até ganhar com todos os decks, e que quem ganha uma dessas etapas, ou que faz 4 top 8, né? Top 8 seriam, sei lá, 4 quartas de final, por assim dizer. Você se classifica pro Master Tour de fato, que aí é o torneio que vale grana mesmo, né? E que pode te tornar um Grão-Master, que aí seria o mais alto nível de todos do Hearthstone, né? Que atualmente no Brasil aqui a gente só tem o Fled, né? Já chegamos a ter o Reis também e tudo mais. Então, e aí eu já peguei, tipo, algumas finais nessas qualificatórias e perdi na final. Perdi a uma e a vaga para participar da Master Tour. Mas aí você falou que em 4 top 8 você também consegue, né? Tipo, se você Sim, 4 chegar top na 8. semifinal 4 vezes, você tá classificado. São Exatamente. 3 etapas, depois que você se classifica com quali, você joga uma outra fase para passar pro GM, é isso? Isso, você joga as Master Tour, que tem acho que 6 durante o ano, certo? Que aí é um campeonato onde teoricamente os melhores estão, né? Os melhores que estão ali no semi-profissional barra migrando pro profissional. Que aí eles mudaram um pouco o sistema da premiação agora, então não tá valendo mais tanto a pena assim. Mas antes era o que a galera almejava, ainda é o que a galera almeja. E aí, tipo, para você chegar no GM, você tem que pontuar bem nas Master Tours, sabe? Tô tentando procurar um exemplo aqui no futebol, mas eu não consigo encontrar nada parecido. Mas É, tipo tipo a assim. segunda divisão. Tipo a segunda divisão do futebol. Isso, como se fosse a segunda divisão, só que pensa que no lugar de você competir, por exemplo, no Brasileirão, você compete com os times da Libertadores. Então, entendeu? É a Tipo, segunda então divisão na seria Europa. isso. Então seria tipo uma segunda divisão da Libertadores, por assim dizer. E aí, conforme você vai bem nelas, você pontua, por exemplo. O cara que ganha aqui na região das Américas, geralmente ele se torna um Grão-Master. O cara que ganha uma Master Tour, né? Porque é uma pontuação muito alta. Na Europa, o bicho pega mais, porque lá é onde a gente diz que é o servidor mais forte. Talvez perca só para a China, que é um servidor do qual a gente não tem muita informação, mas geralmente no Mundial é os caras que batem todo mundo, né? Os É, caras tá em todo chineses vai lugar. lá. Chinês e coreano, você tá classificado na América, tá classificado na Europa, Exatamente. tá classificado em todo lugar. Então, quando os caras vêm, geralmente eles batem todo mundo. Mas, tipo assim, nos servidores que a gente tem mais informação comum acesso, né? Que você pode ir lá na Bnet, botar a Europa e jogar, é a Europa, o mais forte. Mas basicamente é isso. Tipo, quanto mais longe você vai nas Master Tours, no final do ano, né? Eles chamam os jogadores que foram melhor na Master Tour, quem pontuou mais, né? E aí esses caras sobem pra GM, enquanto os caras que foram pior na GM descem, né? São rebaixados e os outros.
Sim. são promovidos. E tudo isso é feito pelo Battlefy mesmo, que é o site que você joga os torneios, né? Tanto depois Sim, que você se classifica quanto o GM. sim. A GM eu não sei dizer de certeza, mas eu acredito que sim. Geral, como a gente não tem modo torneio, né, que é uma coisa que a galera do competitivo pede há muito tempo dentro do Hearthstone, um modo torneio, né, Pra que é fazer tudo isso dentro do Hearthstone, né? dentro do jogo, isso. Que é uma coisa que tem, olha só, na China, né, que é a Tem? galera que bate em todo mundo, sim, o Hearthstone Nossa, não no sabia. launcher chinês, ele tem um modo torneio dentro do próprio Hearthstone. Então, como a gente não tem, tudo é feito. Existem outras plataformas, mas a principal é a Battlefy, onde está 99% dos campeonatos, até os oficiais da Blizzard são organizados por lá, porque realmente é uma plataforma muito boa, sabe? Então, geralmente é tudo feito por lá. Certo, eu já vou aproveitar e deixar os links aqui do Battlefy na descrição para quem quiser Boa. entrar nesse cenário competitivo. Eu entrei faz pouco tempo, eu gosto bastante. Minha maior posição aí foi 5 vitórias consecutivas. Você precisa de 9, né? Pra tentar Não uma é. vaga. Depende do número de inscritos. Às vezes são 9, às vezes são Às 10. vezes são 10, mas a Aham. média geralmente é 9. Então eu fiz 5, é difícil pra caramba. É um jogo completamente diferente do ranqueado, né? Sim, completamente. Shine, me fala uma coisa, como que você se definiria? Quem é o Shinigami Again? Eu sei que seu nome é Felipe, né? Sim, Felipe. Não é Shinigami. Mas quem que é o Felipe? Quem é o Shinigami? Como que você se definiria? Hum, essas perguntas assim, elas sempre são as mais difíceis, né? Por isso que elas são as Porque últimas. eu sempre fui um cara muito aleatório, assim, por assim dizer. O Felipe, ele sempre foi muito aleatório, né? Inclusive, tipo, antes disso tudo, tem um grupo com uns amigos meus que a gente jogava e eu era conhecido como o cara aleatório, que eu soltava umas coisas do nada, assim, no meio, né? E aí todo mundo ficava louco. Mas o Felipe em si é um cara muito introvertido, ao contrário da stream e tudo mais, é um cara muito introvertido, muito tímido. Tipo, eu melhorei muito isso ao longo do tempo, a stream me ajudou bastante também. Mas é um cara muito tímido, que gosta de jogar uns joguinhos ali, quietinho na dele, entendeu? Com os amigos mais próximos, trocar aquela ideia. Eu sempre fui. O Felipe, né? Sempre foi o cara dos poucos amigos. Mas aqueles amigos que valem a pena, né? Então, eu sempre fui esse cara muito pragmático também, o cara da computação, né? Que mudou também um pouco ao longo do tempo. A gente vai ficando velho, né? Vai ficando mais sentimental. E só que o Shine, ele aí já é um pouco diferente, né? O Shine ainda sou eu, obviamente, né? Só que mais desinibido, mais extrovertido. E até um pouco da origem do meu nick, né? Shinigami, que muita gente acha que é do Death Note, muita gente acha que é do Bleach. Mas não é, do anime chamado Soul Eater, que o Morte, né? O nome do personagem, se não me engano, é Morte. Que ele é o Shinigami daquele universo. Ele é um personagem muito forte, mas que é muito engraçado também. Então, como eu falei no negócio da Deadpool, eu gosto muito da comédia do cômico. Então, eu procurei trazer isso pra mim, né? Tipo, do cara que compete, que tenta jogar bem o máximo possível, né? E apesar de às vezes não dar certo, não conseguir. Principalmente na live é impossível você jogar 100% do que É você joga, difícil. né? Mas que não perde o bom humor, né? Ou pelo menos não tenta perder o bom humor, tá sempre brincando também, fazendo aquela resenha com a galera. E aí o Chine já é mais aquele cara dos amigos. Fiz muitos amigos através da live. Espero fazer mais, né? Continuo fazendo cada dia. Gosto muito quando chega alguém novo no meu chat, ou quando volta alguém que já foi lá aí, que é melhor ainda, pra gente trocar ideia, que você vai conhecendo mais o dia a dia das pessoas e tudo mais. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos por aí que eu me definiria nesses dois aspectos. Bacana, Shine. E já aconteceu alguma coisa assim na live que te surpreendeu? Você já. Que tem muitas vezes que a gente tá fazendo live e a pessoa chega, tava triste, assisti sua live, eu fiquei feliz. Já aconteceu isso? Tem alguma coisa muito especial assim que você gostaria de falar? Deixa eu tentar pensar aqui.
Já aconteceu, sim, já aconteceu algumas coisas nesse sentido, tipo, tanto comigo quanto com a galera, né? Tipo, já aconteceu de ter dia que eu tô mal e, tipo, não querer abrir a stream nem nada. Às vezes até fisicamente, teve uma vez que eu abri a live com muita dor de cabeça. Mas eu falei, não, vou lá, qualquer coisa, tipo, eu fecho. E como eu falei, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, e aí foi rolando a live e passou. Tipo, eu fui brincando com a galera, fui me divertindo ali, melhorei e terminei o dia feliz, né? Um dia que eu podia ter terminado literalmente na merda ali, sei lá, jogado na minha cama. E já aconteceu o contrário também, da galera dizer assim, não, o meu dia tava meio ruim aqui, mas vim pra live, gostei aqui do alto astral da galera, tal, melhorei. Já chegou uma galera, tipo, falando uns assuntos mais pesados, tá ligado? Tipo, só que aí essa parte aí, geralmente eu lidei mais em off, né? E tudo mais, tipo, já puxei pra conversar e tudo mais de uma vez já aconteceu isso. E aí, tipo assim, pelo menos momentaneamente dá aquela melhorada, né? Tipo, alguns casos eu não consegui acompanhar mais, outros eu consegui, ver que tá tudo certo, deu bom. E acho que é mais ou menos por aí, sabe? Tipo, e o carinho da galera também é uma coisa que sempre surpreende, né? Do nada o cara chega assim, manda uma mensagem, alguma coisa, e aí você já motiva, já melhora tudo 300%. Né? Shine, a gente está chegando na reta final da nossa entrevista. Quero agradecer mais uma vez. Nosso papo foi muito enriquecedor, principalmente nessa questão do Hearthstone. Foi um prazer te conhecer. Se quiser deixar uma mensagem para o público aí. Então, primeiro, agradecer o convite mais uma vez, né? O prazer é todo meu estar aqui. Eu gostei bastante do papo, passou rápido, né? Passou rápido. Bem rapidinho, notei que a gente já passou aqui, acho que estamos uma horinha mais ou menos. Mas eu acho que agradecer o convite, né? Pedir pra galera aí que não me conhece, para quem não me conhece, eu sou o Shine, né? O Shinigami completamente, mas como o Janinho falou, tenho vários nomes aí. Né? Atualmente o que a galera mais usa é o Shine. E é isso, eu faço stream na Twitch de segunda a sexta, às vezes, ocasionalmente, né? Em situações especiais no sábado e no domingo. Mas geralmente a partir das 19 horas há um infinito e além aí da madrugada, né? E jogando Hearthstone. E depois do Hearthstone a gente sempre, vez ou outra, a gente faz alguma outra coisa, joga uns jogos de terror, vê uma série, alguma coisa com a galera. E tem o YouTube também, pretendo alimentar um pouco mais o YouTube agora, botar uns conteúdos lá de Hearthstone. Eu acho que tá Shinigami Plays lá. Depois eu passo os links aí pro Juninho, se ele puder botar aí Sim, na todos os descrição. links do Shine vão estar aqui na descrição, onde você encontrar ele das redes sociais. Você me passa tudo e eu coloco. Humilde. E é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bebam água como frutas, né? Que é o começo do meu encerramento lá na live. Né? Eu acho que é essa a mensagem do dia. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se inscrevam nos canais, deixem um like, compartilhem com seus amigos, entrem lá nas redes sociais do Shine e acompanhem também a live dele, é muito divertida. Uma pessoa maravilhosa que acabei de entrevistar. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo Cardcast Brasil. Valeu.